Estamos ao vivo, dia 29 de julho de 2024, para mais um episódio do nosso Vida Feliz, esse projeto de todas as segundas-feiras, 7 horas da manhã, para começarmos bem a nossa semana, já fazendo uma breve reflexão. Oi, Rafa, querida, que coisa boa você por aí, Dani Bayer, Luiz Martins, amigo querido. Muito bom dia para vocês que conseguem estar ao vivo. Luísa Canuto, queridona também, que bom, Cecília. Adorei ver você sábado lá no centro, minha amiga. Podemos matar a saudade rapidinho, não foi? Coisa boa, Zé Ricardo, Verônica, nosso Flusão tá que tá, saindo lá do fundo do poço. Muito bom, meu amor, Mariângela, minha amada, tudo bem, minha querida? Rami Show, Neto, meu primo querido, Marcelo Nunes, maravilha. Bom dia, pessoal. Então, vamos lá? Vamos para mais um tema interessantíssimo. Geraldo Lulu, lá do sul de Minas, meu abraço, meu amigo. Enfim, vamos para mais um tema proposto aqui pela Joana de Ângeles. Vamos lá, Marcelão, isso aí, pô. Será que a história está se repetindo do ano passado, cara? Mas vamos lá, Rosa, amiga. Então vamos, gente, vamos para os nossos 12 minutinhos assim, reflexão rápida, para que a gente possa começar a nossa semana já pensando, porque é muito importante nós termos uma vida pensada, né? Não sairmos daquele piloto automático que impulsiona a nossa vida e às vezes a gente nem percebe, né? Estamos sendo conduzidos, deixando a vida nos levar, como diz aquela música, né? O que é muito ruim. A gente precisa, sim, Andréia, querida também, Andréia Reis, que bom, minha amiga, você está por aí também. É muito importante que a gente consiga viver a vida de forma raciocinada, pensada, não deixar que a vida nos leve, né? Dri Canquerini também, querida, lá também, eu acho que é lá do sul de Minas também, né, Dri? Obrigado aí pela tua presença. E a vocês que vão ver depois também, meu carinho. Mas vamos lá, o tema hoje é afastamento do convívio social. Isso é uma condição que algumas pessoas se impõem diante de determinadas situações ou determinadas propostas, né? Enfim, vamos ver o que a Joana de Ângeles fala em relação a isso aqui na mensagem número 90 desse livro Vida Feliz. Mensagem 90. Então ela fala o seguinte: não te isoles no círculo social onde te encontras. Meu amigo Luiz, entrando aí também. Não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, se perturba. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das coisas e das pessoas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo uns com os outros. Na luta diária e na atividade humana, aferem-se os valores que se devem desenvolver e aprimorar. Então, mais uma mensagem muito interessante e que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, porque ela já começa dizendo que essa atitude de isolamento do círculo social, seja da nossa família, seja do trabalho, seja dentro da nossa própria comunidade, né, é um caminho para a perturbação, como ela fala aqui. Então existem pessoas que, por motivos variados, optam por se isolar, né? Evitam um contato mais íntimo, até mesmo dentro da própria família, se isolam, né? Se afastam, por exemplo, dentro do próprio trabalho, são pessoas que não gostam de se relacionar, são pessoas que ficam ali na dela,
né? Dentro até mesmo do meio social onde elas vivem. Ou seja, nós sabemos que existem alguns quadros patológicos, como por exemplo a depressão, que ela leva as pessoas a naturalmente se afastarem em função desse quadro pelo qual elas estão vivendo. Mas existem outras pessoas que elas optam por essa atitude, às vezes por intolerância diante das maneiras diferentes das outras pessoas, né? Então são pessoas que elas não toleram ou não têm vontade de fazer uma troca, uma convivência com outras pessoas que são extremamente diferentes delas. Então isso pode constituir, como ela fala aqui, né, um caminho para perturbação. E ela também usa um termo muito interessante, que essa postura ela pode gerar uma distrofia da razão, né, e leva essas pessoas a terem uma visão desfocada a respeito do mundo, a respeito das coisas, das pessoas. Isso é uma coisa interessante, porque quando nós resolvemos nos afastar, né, nesse caso, por dificuldade de lidar com aquilo que é diferente, com a opinião das pessoas, então, de alguma forma, aquilo vai fazer com que na nossa capacidade de ver o mundo, ela fique desfocada, como é o termo que ela usa aqui. Nós não vamos conseguir, através da ausência desse contato, dessa convivência, a gente vai ter uma visão pobre, né, restrita do que está acontecendo ao nosso redor, do que está acontecendo com as pessoas, muitas vezes próximas a nós. Porque nós nos fechamos na nossa concha, no nosso mundo, na nossa maneira própria de pensar e raciocinar, e perdemos, como ela fala, uma grande oportunidade de expandir a nossa razão, expandir o nosso raciocínio, né? Porque nós somos seres sociais, como ela está falando aqui, né? Nós existimos para viver em sociedade, né? Marcelo Nunes está falando aqui, o afastamento pessoal não é bom, mas há casos em que precisa afastar a pessoa pelo bem da sociedade, infelizmente, é verdade. Nesse caso aí, existem pessoas que, claro, elas são extremamente perniciosas para o convívio da sociedade. Então, elas precisam realmente serem afastadas através, por exemplo, de uma prisão. Mas ela está se referindo aqui, Marcelo, àquelas pessoas que optam por se isolar, né? Porque elas se fecham na sua maneira própria de pensar e de entender a vida e não se abrem para o contato, que através do contato com outras pessoas, serem levadas a pensar a vida, a raciocinar de uma forma diferente, a se contrapor ou não, a ter acesso a opiniões, maneiras próprias de ser diferentes da dela. Então essas pessoas, elas perdem, segundo a Joana de Ângeles, uma grande oportunidade de expandir a sua capacidade de visão do mundo. Fica uma coisa muito restrita, né? Então, como ela fala aqui, nós somos seres sociais, nós nascemos, o homem foi criado para viver em sociedade, né? E isso vai gerar naturalmente, através desse convívio, vai gerar naturalmente oportunidades de ajudas recíprocas e aprendizados constantes uns com os outros, né? Então, se nós apenas nos isolamos no nosso mundinho muito pessoal, nós vamos acabar tendo essa dificuldade. Ou então o nosso progresso espiritual ele vai ser mais lento, porque nós vamos apenas nos nutrir daquilo que faz parte do que eu já detenho, do que a pessoa já detém. Então, através desse convívio, seja ele às vezes até doloroso, nós sabemos que existem situações em que nós vamos nos defrontar com situações muito dolorosas, porque elas são muito diferentes da nossa maneira de pensar. Mas ainda assim, é importante que diante daquele confronto, entre aspas, né, a gente consiga, poxa, não, isso é uma coisa que eu não quero para mim. Mas eu só vou chegar a essa conclusão a partir do momento que eu tiver em contato com situações, pessoas e coisas absolutamente diferentes da minha maneira de pensar. Ou então, até mesmo
com esse convívio, com aquela determinada pessoa, com determinada opinião, eu vá rever alguns conceitos meus e vou até mesmo mudá-los a partir do momento que eu conseguir ouvir, me estabelecer algum tipo de relação com as pessoas à minha volta. Eu sei que às vezes é difícil, existem realmente pessoas que não tem nada a ver conosco. Claro, a gente não vai estar prazerosamente ao lado de pessoas assim, mas pelo menos nós tivemos a oportunidade de, através do contato em determinados núcleos, com determinadas pessoas, a gente estabelecer uma maneira de pensar. Não, isso aí é uma coisa que eu não concordo, que eu não gosto, não quero estar. Mas, repito, tirando os casos de patologias, como por exemplo a depressão, em que há uma tendência natural a pessoa querer se isolar, é muito importante que nós sejamos parte atuante dentro da sociedade, dentro do meio social em que nós estamos inseridos. Porque essa troca, ela é extremamente salutar, sem dúvida nenhuma. Então ela fala que isso é uma luta diária na atividade humana, e que vai desenvolver valores, opiniões, conceitos. Quantos conceitos nossos são equivocados? Ou não digo nem equivocados, mas são conceitos que eles são carentes, são necessitados de haver uma abrangência maior, uma capacidade de, através desse contato com outras pessoas, a gente conseguir pensar a vida de forma diferente. E o que é mais bacana, nós podemos dessa forma contribuir com o meio social onde nós estamos inseridos. É uma coisa muito bacana isso, mas a gente entende que tem pessoas que elas optam exatamente por não querer se socializar. Se fecham, não tem contato nenhum, porque entendem que assim estão se preservando. Mas, na verdade, segundo a Joana de Ângeles, elas estão atrofiando a sua razão, a sua capacidade de conhecer o mundo, de se relacionar e contribuir para a evolução própria, evolução de outras pessoas e, consequentemente, evolução do próprio planeta. Tá bom, gente? Eu achei muito bacana essa reflexão, acho que vale muito a pena nós termos o contato com as pessoas, respeitar a maneira própria das pessoas ser, desde que não sejam coisas agressivas, perniciosas, como foi o caso que o Marcelo citou aqui, mas, de qualquer maneira, essa troca ela é muito salutar e muito importante para nós crescermos cada vez mais como seres humanos. Tá bom, gente? André Moreno, querido, um beijo. Oswaldo Hernandes, meu amigo querido, amanhã nós estamos juntos. Um grande abraço para vocês, uma semana maravilhosa. Desejo tudo de bom para todos vocês. E na segunda-feira que vem estamos aí de novo para mais um episódio do nosso Vida Feliz. Valeu, gente. Beijo grande e até lá.